form que ele vai pedir um e-mail de duas formas para a gente entender qual a diferença entre uma forma e outra forma. A gente vai definir uma unidade de federação, presumindo aqui que a gente teria 4 possibilidades do usuário escolher se ele é de São Paulo, de Minas, do Rio ou do Espírito Santo. E a gente vai perguntar onde ele comprou o produto, se é loja online, loja física ou foi por meio de um revendedor. Dá um espaço para uma mensagem aqui que ele pode escrever, informar uma senha. Essa senha aqui não faz muito sentido num formulário de contato, mas eu quis deixar para você entender como que você, num formulário, pediria uma senha. E também que tipo de mensagem ele está mandando, se é uma sugestão, se é uma crítica ou se é um elogio. Esse é o formulário que nós vamos usar. E nós, para começar, então, usar o nosso formulário, tem algumas coisas que quero que destaque para você perceber. A primeira coisa é que ele tem essa barra, essa borda vermelha, e eu vou fazer já algumas tentativas aqui de cadastro. Eu vou escrever, por exemplo, Rose, e ele está dizendo aqui, nesta orientação que me está dizendo, inclua um arroba no endereço de e-mail Rose. No endereço de e-mail Rose não contém um arroba. E eu vou mostrar para vocês como isso foi feito. Lembrando que eu estou usando aqui HTML e CSS. E lembrando que o CSS eu estou usando para colocar a minha folha de estilo. Então, a princípio, eu não tenho nenhum outro recurso para fazer essa validação. Essa validação está sendo feita pelo próprio HTML. Um outro exemplo que ele me daria aqui é, caso eu quisesse deixar em branco, vamos imaginar aqui, o mesmo exemplo, eu vou dar aqui nesse Rose Volgarim, ele vai reclamar para mim de que eu não tenho o arroba depois. Esses dois têm o mesmo tipo de validação. Um outro exemplo que eu dou aqui, olha, eu vou, por exemplo, tentar enviar, ele faz essas duas reclamações. Primeiro aqui que esse e-mail é válido, e este aqui ele não reclamou se é válido ou inválido porque está em branco, e ele não é um campo requerido. Mas desse aqui ele reclamou dizendo que não é válido, então eu vou colocar @gmail.com, ele vai me deixar passar, e vou tentar enviar de novo. Ele me diz assim, preencha esse campo. Ele está fazendo essa validação no HTML. Eu teria que escrever aqui, esta é a minha mensagem. Desse ponto em diante, por esses motivos, ele deixaria de passar. Ele ainda reclamou para mim algumas coisas. Selecione um item dessa lista. Eu também disse por HTML que essa informação ela é obrigatória, ela é requerida. Vamos ver como faz isso tudo no HTML. Um segundo ponto importante aqui, eu venho e escrevo rose@volgarim@gmail.com. Se eu não tivesse, de novo, posto o e-mail, ele vai reclamar do meu padrão de e-mail, vou enviar. Aqui ele dá uma outra forma muito mais explícita, dizendo que este campo precisa de um arroba. É um tipo mínimo, porque todo e-mail, no padrão que a gente usa na internet, ele é separado aqui por nome de usuário, um arroba que separa o nome do usuário, que separa o nome do usuário do domínio, que é esse gmail.com. Então, isso é universal na internet, que o e-mail é separado por um arroba. Essa validação ele faz para nós. Então, vamos presumir que a gente tem aí o nosso formulário definido, eu enviaria, ele faria, neste caso, nada. Por que não faria nada? Porque a gente não implementou a ação de quando enviar o nosso formulário. Isso vai ser objeto de nossas próximas aulas. E a gente vai para o código agora para você perceber como é que isso tudo foi criado. Aqui o nosso projeto, nós continuamos trabalhando o nosso projeto menu e nós temos então hoje a página contato e é sobre ela que nós vamos falar. A gente começa definindo o nosso form como um form. Então, tá aqui. O nosso form começa aqui, olha, ele começa aqui e ele termina aqui embaixo. Então, o form, ele é um elemento que tem tag de fechamento. Form/form. O que vem dentro desse form neste caso aqui? Para cada para cada campo que eu pergunto, para cada informação que eu pergunto aqui, eu coloquei dentro de uma div. Essa foi uma opção que eu fiz. E aí eu venho aqui e coloco o label.
esse label, que é essa primeira parte, e-mail, é o que você vê aqui, label e-mail. Só para você ter certeza se é ou não é, a gente poderia mudar aqui e vou tirar, por exemplo, esse sinal. Como é que fica lá? Eu vi aqui que não tem mais esse título. Então, eu estou vendo aqui, ó, esse label que eu estou definindo aqui é o label para esta informação, para este input, que vem na página seguinte. Depois nós temos, então depois do label, vem a primeira, o input. Esse elemento é para quando você vai solicitar do usuário uma entrada por parte dele. E onde vai ocorrer essa entrada? Nesse espaço delimitado aqui. É aí que vai ocorrer essa entrada. O que que nós temos que colocar nesta entrada, neste input, é o tipo é, de informação, é o tipo do campo, vou falar tipo do campo, que vai ser utilizado ali, que vai ser entrado, né? O nome que este campo vai estar tendo, eu estou chamando ele também de e-mail, e um ID de e-mail. Nós vamos aos poucos, você vai identificando para cada um deles o que, que significa isso, mas o que é importante agora é que ele é um campo e-mail, e vamos nos concentrar nisso hoje, porque há vários tipos de input quando você está criando um formulário. E depois nós temos esse placeholder. O que que esse placeholder faz? Se nós tirarmos daqui o placeholder, eu vou tirar para vocês verem qual é o resultado, ele vai ter este comportamento aqui, ó. Sumiu aqui de dentro aquele texto que diz para o usuário fazer. Então, se eu tivesse tirado daqui, ó, por que que eu sei que aqui é o e-mail? Porque eu estou vendo este label, que eu coloquei aqui, o label, onde eu digo e-mail. Além do e-mail, a gente tem a opção de usar, a gente tem a opção de usar o placeholder, por quê? Porque a gente ajuda, placeholder, eu vou colocar aqui, ó, informe o e-mail. Quando eu coloco aqui dentro esta informação, ajuda o usuário, ou você pode colocar um título curto aqui e um título mais longo no placeholder. Isso é muito comum também, por isso que o placeholder ele é importante e é bastante adotado. Uma questão bem importante aqui para nós, e nós já vamos definir a diferença entre o tipo e-mail e o tipo texto. Se eu colocar aqui que o tipo é texto, olha o que vai acontecer. Aparentemente não mudou nada. Eu vou colocar aqui Rose, ponto Volgarin, e eu consegui passar. Eu vou tirar daqui, conseguir passar. O que vai acontecer? Ele vai reclamar do e-mail agora para mim? Não, ele não reclamou do e-mail. Porque, como eu disse que este campo é um campo texto, ele parou de fazer consistência de e-mail. É isso que ele fez para mim. Então, o que faz aquela consistência prévia, se esse campo é um campo do tipo e-mail, é o tipo e-mail. Então, funciona o campo texto? Funciona. Você pode fazer validação com outro recurso que não o HTML? Pode. Mas é importante você usar esse recurso que o próprio HTML tem, de você fazer aqui no tipo da entrada, do input, a validação do e-mail. Então, espero que esteja claro essa diferença para você. E eu vou voltar aqui, porque este campo e-mail, para nós, é um tipo e-mail e nós queremos que ele faça a validação para nós. E aqui, como é que nós vamos saber se ele validou ou não? A gente vai fazer esta validação e ele voltou a pedir o arroba, então nós já sabemos que é um campo do tipo e-mail. Segunda informação importante, e parece pouco coerente isso que eu fiz agora, mas eu quis deixar para vocês verem, que nós temos o e-mail aqui e o e-mail com valor padrão. O que que muda aqui entre um valor padrão e outro? É que nós temos, parece coisas iguais, mas não são. Aqui, ao invés de ter o placeholder, veja, eu tenho placeholder aqui. Eu vou até colocar um placeholder, o mesmo que está embaixo, para vocês verem a diferença. rosevulgarinha@gmail.com. Está aqui.
Eles têm, a princípio, parece a mesma coisa. Qual a diferença, então, deste campo que está aqui em cima e este aqui? É justamente aqui no placeholder. Quando eu defino placeholder e eu começo a escrever, no ato da escrita, ele apaga o placeholder. Percebeu? Só que aqui no valor padrão, ele não faz isso. Ele vai, vamos dizer que imaginar que eu quisesse colocar aqui rosevogarim@outlook.com. Outlook.com. Essa é a diferença. O value que é usado aqui, ele não tem a mesma finalidade do placeholder, que é informar e orientar melhor o usuário. Neste caso aqui, o value, ele é assumido como um valor padrão. Quando que isso é útil? Quando você quer, de fato, se é uma informação que repetidamente o usuário fica digitando, você pode assumir um valor padrão na sua entrada de dados aqui. Qual que é certo? Não tem certo e errado. Você vai ter que olhar a necessidade daquele trabalho, daquele projeto que você está desenvolvendo. Mas é importante que você saiba as duas diferenças. Aqui é a diferença. Eu tirando aqui esse rose, volta para mim o placeholder. O que eu vou voltar no meu código? Tiro aqui o placeholder, porque o objetivo aqui é orientar o usuário o que ele tem que fazer neste campo. Então, aqui nós vamos falar assim, olha, informe o seu e-mail está aqui. Quando eu faço isso, é essa informação que eu quero que ele veja aqui. Informe o seu e-mail e, neste caso, o valor padrão deste campo é Rose Volgarim. E se eu quiser digitar outro e colocar, por exemplo, kelly.lira@gmail.com? Tudo bem, não tem problema. Mas o valor padrão, se ela não digitar nada, fica sendo aquele que está informado. Ok? Podemos avançar. Kelly, podemos avançar? Podemos, claro. Ok. A outra informação que o nosso formulário tem é a unidade de federação. Como que você faz para escolher esses botõezinhos aqui, que são esses botões redondos? O tipo deste botãozinho é o botão de radio. É esse que é o nome dele. Esses tipos são importantes você lembrar. Só que você não precisa decorar. É importante que você saiba onde você busca. Então, se você buscar no Google Input Type HTML, você vai ter a lista de todos e como você pode usar cada um deles. Do mesmo jeito que eu coloquei ali o label, onde é que está o label? Aqui nesse texto aqui que nós temos, ó, informe a loja onde você comprou um produto. Depois a gente tem os tipos. Então, eu tenho para São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, eu coloco o input e o type radio. Aqui está o nosso type radio. Eu dou um nome para ele de UF e digo que o valor dele é UF. O valor dele é a UF que eu quero que seja a UF escolhida. Neste caso está o nome São Paulo, o valor dele é São Paulo. O usuário vê Minas Gerais, o valor dele é Minas Gerais. O que faz, então, diante disso, que a gente tenha por padrão Minas Gerais escolhido? É justamente este atributo checked. Se eu disser que o nosso checked, que é que é o padrão marcado, ele muda para São Paulo, o nosso checked ficou sendo São Paulo. Se você tirar isso aqui, o que vai acontecer? Você não tem nenhum valor marcado, um valor padrão marcado. Então, quando que você vai usar um e o outro? Depende da sua necessidade, da sua página e da necessidade sua, do seu usuário. Enfim, você precisa perceber essa necessidade. Vamos seguir, então. O passo seguinte do nosso formulário é informe onde comprou o produto. E nós temos aqui 4 opções. Além, claro, da diferença óbvia de que um é o radio, é redondo, e outro ele é quadradinho, este botão aqui, ele tem o tipo, esse input tem o tipo checkbox. Ele é um botão de fazer check, a gente faz o check de marcar, né? Então, a gente marca 1, marca 2, marca 3. Ele, a princípio, parece que tem as mesmas características do de cima, mas o que ele tem de diferente aqui para nós? A gente informa o tipo, tá aqui, olha, input type checkbox. O ID a gente fala que é online, porque este valor que o usuário vai ver para nós
ele é valor loja online. É isso que nós temos, então. A gente deu o nome dele de online, de física e de revendedor. Então, de novo, o tipo checkbox, o nome revendedor e o valor revendedor. Outros pontos importantes do nosso formulário é essa área aqui, escreva a sua mensagem. Eu deixei um redimensionamento na vertical, mas eu também coloquei o limite para a pessoa não brincar, né? O usuário não brincar e colocar um tamanho infinito aí na sua página. Então, eu fiz esse redimensionamento. Você vê que ele aumenta e diminui, mas ele tem um tamanho padrão, um tamanho limite para fazer esse redimensionamento. Como que nós fizemos esta área, né? Porque aí não é um input, percebam que aqui nós temos input, aqui em cima nós temos input, aqui em cima nós temos input. Então, para o e-mail é input, para a unidade da federação é input, para as outras, para o checkbox e para o radio input, e aqui eu não tenho input, chama-se de text area. Ele é usado quando a gente quer pedir mais informação para o usuário, é um texto maior. Quais são as características dele? Aqui nós temos o atributo name, eu coloquei o nome dele de mensagem. Ele tem esse tamanho de 70 colunas e de 10 linhas. Esses atributos aqui nós poderíamos colocar no CSS. Eu optei por colocar aqui porque é mais fácil de ver o tamanho, e eu consigo, de maneira mais fácil, eu vou dizer assim, ó, ao invés de 100 colunas, ele terá 90 colunas, e eu, quando faço isso, já percebo que aumentou aqui a minha área de escrita. Poderia ser no CSS também, mas está aqui a nossa, mais fácil de perceber. Onde é, então, que eu digo, tem um fator bem importante aqui, que se imagine que eu vou enviar meu formulário, se ele estiver funcionando, se tivesse alguém recebendo essa ação de submeter o formulário, mas quando eu faço isso, ele reclama de uma coisa: preencha este campo. Esse required é justamente essa exigência, deixa eu colocar isso aqui para baixo, essa text area, esse require que eu coloquei aí que faz essa exigência. Vou submeter agora. O que ele fez? Ele tirou a exigência do selecionar o tipo de mensagem e ficou só aqui, tirou a exigência daqui de escrever a mensagem, não é mais um campo, required, requerido, obrigatório, e passou só para esse tipo de mensagem, que neste caso eu ainda deixei com required. Então, voltando, como é que eu faço para dizer que este campo é obrigatório? Aqui no nosso textiário, aqui colocando sobre o required, o próprio VS Code está dizendo o seguinte, ó, que esse atributo especifica que o usuário deve preencher um valor antes de submeter o formulário. Então, o VS Code está falando para nós o que significa esse required. Avançando, então, o que mais nós temos aqui? O campo password. Ele tem uma diferença dos anteriores, que é também bem interessante. Eu poderia colocar aqui, olha, um campo do tipo texto. Vamos ver o que vai acontecer? Eu venho aqui e vou digitar a minha senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou vendo. É adequado você deixar a senha ser vista pelo... Não é adequado. O que você tem que fazer, então? Se é um campo do tipo password, ele precisa ser um campo definido aqui como um campo do tipo password, para que ele faça, então, ele oculte aquilo que está sendo digitado aqui, e agora a gente não vê mais o que está sendo digitado. Uma medida de segurança muito básica, mas extremamente importante. Então, precisa ficar atento com esse tipo de informação aqui quando nós estivermos usando o password. A gente cotidianamente utiliza na internet sites em que nós temos que fazer login, um usuário, uma senha. Agora está muito comum utilizar outros recursos de validação, checagem dupla, o CAPTCHA, o reCAPTCHA, mas o usuário e senha a gente usa desde os primórdios da internet. Então, temos que saber, neste caso, que este campo é um campo do tipo password. Igualmente, vale o placeholder, isso continua valendo aqui, embora seja um campo password,
mas atenção para quando você estiver fazendo uma página de logins, atenção para o campo de password de fato ter este tipo. Seguindo o nosso formulário, o que mais que ele tem? O nosso formulário tem um tipo de mensagem, que aqui nós estamos dizendo assim, ó, selecione o tipo de mensagem. Ele pode ser uma sugestão, ele pode ser uma crítica ou ele pode ser um elogio. Isso também a gente já ouviu e viu bastante na internet. Como é que ele funciona? Primeira coisa, para nós, ele tem uma diferença, que aqui a gente começa, o label, que continua valendo para todos os campos, independente do tipo, ele tem uma diferença de estrutura em relação, por exemplo, ao radius. O radius está mais fácil de ver aqui, ó. O radius, ele tem o input, o type e o valor que vai ser apresentado. Aqui ele tem uma diferença, ele é um tipo select, então select name tipo, e ele é um campo obrigatório aqui, o required, mesma coisa. Eu coloquei aqui o required, e se eu tiro daqui, ele vai funcionar, não vai mais exigir para mim a informação de obrigatório. Então, o que eu quis deixar aqui para você perceber que num campo do tipo texto, ou num campo do tipo radius, ou num campo do tipo select, que é o caso que a gente está vendo, você pode usar a função de required. O que mais que nós temos neste campo aqui? Ó? A gente começa a dar as opções que serão apresentadas aos usuários. Então, o que nós temos aqui? Olha, nós queremos apresentar para ele três opções: a de sugestão, a de crítica e a de elogio. Esta parte aqui que está entre as tags option, então eu tenho a tag option aqui e ela fechando aqui e novamente repetindo embaixo. Esta parte é a parte que aparece ao usuário. Então, sugestão, crítica, eu vou, por exemplo, usar aqui, ao invés de elogio, eu vou colocar reclamação, só para você ver a mudança. Essa parte é a parte que muda e nós teríamos aqui, então, o campo reclamação ao invés de elogio. Se eu vou fazer isso, eu tenho que mudar aqui também o valor que nós vamos armazenar depois, quando esse campo for selecionado. O importante hoje é que você entenda as relações do que a gente está fazendo aqui, para poder progredir depois com esse conhecimento. Então, nós temos sugestão, crítica e elogio. E aqui em cima, que é essa opção selecione, perceba, eu tenho o tipo da mensagem, que é o label, e onde é que está o label? Aqui em cima, aqui no alto, está o nosso label, e tenho a informação aqui dentro, selecione. Se eu tirasse esse selecione daqui, eu vou tirar para vocês verem, que resultado que eu tenho? Ele vai deixar para mim de me dar ou de sugerir ao usuário que ele deveria fazer uma seleção aqui. Ele pode presumir essa sugestão. Então, a palavra, se eu mantenho aqui a palavra selecione, é muito mais intuitivo para o usuário que ele tem algo a selecionar. É muito mais intuitivo. Nós dissemos aqui, ó, esta vai ser a opção selecionada, por isso selected. Este campo é disabled, então ele não vai ser depois armazenado para nós, e o valor é branco, porque ele só quer servir de orientação para o usuário, para dizer assim, olha, você tem um campo a selecionar. Outra coisa também importante é que, por enquanto, esse tamanho aqui desse box está associado ao maior tamanho da informação que está entrando lá. Selecione a opção. Vamos imaginar que eu fizesse isso. O que vai acontecer? O tamanho alterou de acordo com a maior informação que está entrando entre os itens a serem selecionados. Isso tudo pode ser variado, pode ser mudado, mas hoje o importante é que você conheça as alternativas que você tem. A parte depois, então, em que você terminou o seu formulário, estruturou o seu formulário com estes campos aqui, que nós acabamos de verificar, a parte seguinte do seu formulário seria a opção de você enviar o formulário. Para isso, nós usamos o quê? A gente está usando uma opção, o button é um elemento que tem sido adotado para essa finalidade. O tipo, então, ele é um tipo submit, ele tem o nome submit e eu coloco aqui enviar. Poderia ser, de novo, eu poderia assim, ao invés de enviar, eu poderia confirmar. O que vai acontecer? O meu botão passa a ter o nome confirmar.